Olá, povo do meu Brasil. Que Deus, na sua infinita bondade, continue nos abençoando e nos trazendo perspectivas e esperança de dias melhores. O programa A Verdade por Trás da Verdade falará hoje sobre um assunto que, sem dúvida alguma, é a grande paixão do povo brasileiro, o futebol. Para tanto, me reporto ao ano de 2014, onde sediamos aqui no Brasil aquela fatídica Copa do Mundo de Seleções. E mais precisamente, me coloco sentado em uma das arquibancadas do estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, quando daquela oportunidade a seleção brasileira de futebol, a nossa tão amada Canarinho, fez o maior vexame de uma seleção em todas as Copas do Mundo. Quando que, naquela triste oportunidade, tomou um sapeca iaiá da seleção da Alemanha pelo placar vexatório de 7 gols contra apenas 1. Eu me encuquei e fiquei até a presente data com aquilo na minha cabeça. Já que o Brasil, segundo muitos, era o país que se jogava o melhor futebol do mundo, por que, então, daquele vexame? Aquilo me encucou, apesar de que, no íntimo, mesmo sem eu querer saber, eu já tinha a resposta. Mas agora, infelizmente, com este confinamento, onde eu praticamente passo a maioria das horas aqui dentro de minha casa, raras vezes vou além do portão, como entretenimento, passei a rever alguns jogos de futebol do passado. Jogos aqui no Brasil. Campeonatos diversos, inclusive jogos da seleção brasileira. E me fixei em 3 períodos. A década de 60, 70 e até os meados da década de 80. Realmente, o Brasil, nesses períodos, praticava o melhor futebol do mundo. Sem nenhum exagero, o Brasil, nesses períodos citados, realmente se jogava o melhor futebol do mundo. Mas é simples. Por que o Brasil, nesses períodos, jogava o melhor futebol do mundo? Porque nesses períodos, o Brasil era uma fábrica de craques, um celeiro de grandes jogadores. Jogadores que valiam a pena o torcedor ir ao estádio para vê-los jogar. Qualquer time do futebol brasileiro tinha no seu plantel, no mínimo, 5 grandes jogadores. 5 grandes jogadores. Realidade esta que nos tempos de hoje, esses grandes jogadores já não existem mais. Já não existem mais. O futebol de hoje, além de não ter esses grandes talentos, jogadores fenomenais, o futebol de hoje simplesmente deixou a arte, o teatro, e se transformou em um futebol robotizado, mecanizado. Infelizmente. Aí então, fazendo essa análise do que eu pude rever em videotape, do que acontecia com o futebol brasileiro no passado
e o que se vem jogando e apresentando de uns anos para cá, eu cheguei a uma conclusão que eu já mais ou menos sabia. Eu não queria acreditar. Aquele resultado vexatório naquela triste quarta-feira de 2014, quando o Brasil sofreu a maior goleada da história e perdeu aquela partida para a Alemanha pelo placar de 7-1, foi um resultado normalíssimo. A seleção da Alemanha, com relação aos seus jogadores, foi infinitamente superior à seleção brasileira. Só para se ter uma ideia, nenhum jogador brasileiro que compôs a seleção brasileira naquele dia seria titular da seleção da Alemanha. Nenhum. Então o placar foi um placar absolutamente normal. Claro, infelizmente para todos nós. Infelizmente para todos nós. Aí eu me perguntei, por que o Brasil não produz mais craques como produzia no passado? E a prova de tudo isso é o futebol que se pratica hoje, conforme eu já qualifiquei. Por que o Brasil não se fabrica mais craques, jogadores talentosos? Quando eu digo talentosos, é individualmente falando. Aquele jogador que, através de um drible, de um pensamento rápido, decidiu uma partida. Por que não se fabrica mais? Vou citar alguns motivos. Primeiro motivo, o talento, para quem pratica qualquer modalidade de esporte, ele é nato. Não se aprende em escolinhas esportivas. E hoje, a maioria dos jogadores brasileiros vem justamente dessas escolinhas. Um motivo. Segundo motivo, por que os meninos de hoje vão para as escolinhas de futebol? Porque não tem mais os campos varzianos, os terrenos baldios, aonde eles, desde pequenininhos, faziam essa prática. E lá sim, sem o mestre, eles desenvolviam o talento nato que cada um deles tinha. Hoje, no lugar de um terreno baldio, existe hoje um condomínio. E assim por diante. Mais um motivo. Aquele jogador que, quando começa a despontar aqui no Brasil, independente da sua idade, ele é levado para países estrangeiros. E lá, aquele talento que ele poderia ter desenvolvido aqui no Brasil, lá ele é corrigido e ele vai jogar mecanizado, assim como jogam os jogadores de lá. Mais um motivo. Hoje, o que envolve o futebol, o que não acontecia no passado, hoje o que envolve o futebol é o dinheiro. O futebol hoje ficou altamente comercial. O jogador de futebol hoje, ele deixou de ser um ser humano e passou a ser um produto dos clubes e dos empresários. Coisas que antigamente não aconteciam. Jogadores do passado, se existe algum vivo, todos eles estão pobres. Pobres, porque eles jogavam por amor à camisa do clube em que eles envergavam. Então, amigos e amigas, está respondido a dúvida que eu tinha: por que o Brasil perdeu para a Alemanha de 7-1? O Brasil perdeu para a Alemanha por 7-1, resumindo tudo que foi dito até agora, porque o Brasil há muito tempo deixou de fabricar talentos, craques, jogadores excepcionais. Porque o Brasil, há muito tempo, em função de tudo isso, deixou de ser o melhor futebol do mundo. Um abraço a todos.
Fiquem com Deus e me aguardem no próximo programa. Creio eu que virá logo, logo.